Reflexões em 1 Coríntios. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. A meditação de hoje está em 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Verso 2. Para a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir nesses primeiros 3 versículos, extraindo algumas lições para a nossa vida cristã. Primeiramente, Paulo, quando escreve a sua carta para Corinto, ele se identifica como alguém que foi chamado para ser apóstolo. Apóstolo significa aquele que é o mensageiro de Jesus Cristo, aquele que segue a Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Nesse versículo 1, nós extraímos a lição de posicionamento. Como você tem se posicionado nos seus relacionamentos sociais? As pessoas sabem que você é cristão? Ou você é daqueles que, quando começam a falar a respeito de aborto, a respeito de adultério, a respeito de homossexualismo e lesbianismo, quando alguém apresenta uma pauta LGBT, você fala: nós estamos vivendo num lugar democrático onde todas as pessoas têm o seu direito. Essa é uma questão para se pensar. Aqueles que são cristãos precisam ter um posicionamento. Não há como se ser um cristão que age como um agente secreto, que fica em oculto, que fica escondido, que as pessoas não sabem que você é um cristão. É necessário ter um posicionamento claro, dizendo: é pecado o aborto. É pecado o adultério. É pecado fornicação, prostituição, lascívia, usar o Instagram para exibir o corpo com o propósito de chamar a atenção das pessoas para o seu corpo físico, despertando a lascívia das outras pessoas. Também é pecado usar a palavra para xingamentos e dizer palavras que humilham, diminuem, desclassificam as pessoas em razão de riqueza ou pobreza, ou em razão de raça, cor, sexo, humilhação de mulheres, que é conhecida como misoginia. São coisas que não agradam a Deus. Deus formou a mulher da costela de Adão para ser considerada como a sua adjutora, a sua companheira, alguém que auxilia, não alguém inferior. E existem algumas igrejas em que se prega que o homem é o cabeça, e a pregação, quando dizem que o homem é o cabeça, serve para colocar a mulher debaixo dos pés dos homens, como se eles pudessem espisotear a cabeça delas e fazerem tudo o que querem, sem que tenham responsabilidades e comprometimento. Quando Paulo fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e todos sabem que Cristo deu a vida dele para que a igreja fosse salva. Então, quando Deus escreve na sua palavra, por meio dos seus discípulos, que o homem é a cabeça da igreja, que o homem é a cabeça da família,
está dizendo que o homem tem um compromisso muito elevado. Cristo é a cabeça da igreja. Ele deu a vida pela igreja. O homem é o cabeça da igreja quando ele exerce o ministério pastoral, sacerdotal. Ele tem de dar a vida pela sua igreja. E o que temos visto são muitos pastores que, na verdade, não dão a vida pela igreja, mas, na verdade, querem a vida das ovelhas por eles. Uma segunda lição que nós tiramos do versículo 1 é que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava com o irmão Sóstenes. É bom andar com Cristo fazendo as nossas orações e lendo a palavra, a nossa Bíblia, individualmente com Deus. Mas é muito importante manter a comunhão com os irmãos. Ter alguém, estar envolvido em uma comunidade onde outros cristãos que também buscam a Deus e guardam a sua comunhão individual com Deus é importante e fundamental. Porque no momento em que estamos mais fracos, temos alguém que nos inspira e nos incentiva a prosseguirmos em seguir a Jesus e a recebermos força e coragem. Deus se alegra da comunhão. O Salmo 133, no versículo 1, fala que ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na cabeça pelas barbas de Arão. O óleo simboliza o Espírito Santo. E Jesus, em certa ocasião, ensinou aos discípulos: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Então, a comunhão para a adoração a Deus é importante. Paulo, quando realizou a escrita dessa carta para comunicar ensinamentos para a igreja de Corinto, estava juntamente com Sóstenes. No versículo 2, nós tiramos mais algumas lições. A de que nós precisamos sempre desejar o bem do próximo. Tem pessoas que têm dificuldade de sentir alegria quando o próximo está realizado e feliz. Quando veem que o vizinho está feliz e alegre no seu casamento, ficam chateados. Quando veem que o vizinho comprou um carro novo ou que conseguiu uma promoção, ficam com raiva. Alimentam a inveja no coração e a cobiça. Como nós tiramos essa lição do versículo 2? Paulo fala assim: para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ele está dizendo: eu estou escrevendo para vocês que estão em Corinto, vocês são meus irmãos. E eu espero, ele fala assim: eu escrevo para vocês que estão santificados em Cristo Jesus. Estar santificado significa que você está separado, que você está seguindo a Deus. E é estar santificado que permite que você seja chamado santo. Ele fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Quem são os santos? Os santos não são aqueles que não têm mais nenhum pecado. Nós aceitamos a Jesus e no nosso dia a dia nós ainda pecamos vez por outra. Mas nós estamos sendo santificados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus recebemos o perdão dos nossos pecados. Então pecamos e dizemos: Jesus, perdoa o meu pecado. E todos os dias pedindo perdão e consertando a nossa vida todos os dias, nós estamos em Cristo. Enquanto estivermos em Cristo, vamos recebendo o perdão dos nossos pecados e assim estamos sendo santos. Em João, no capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquilo que está em mim produz muito fruto. Estar em Cristo como um ramo que está ligado, enxertado na videira verdadeira, é o que nos faz santos. Ele escreve assim: com todos os que estão em todo lugar e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que ele fala: eu escrevo para o povo de Corinto e todos os que invocam o nome de Jesus em todos os lugares da terra, em qualquer lugar.
Mais uma vez ele está falando a respeito da importância da comunhão. E aí no versículo 3, eu estava falando a respeito de desejar o bem do próximo. É no versículo 3, na verdade, que ele fala assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele escreve desejando a graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. O presente mais alto que Deus deu para nós é a graça. A graça é o direito, é o favor que nós recebemos de Deus, de podermos pedir para Deus, por meio de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo nos deu a graça, nos deu um favor, o favor de morrer por nós, o favor de abrir uma ponte, um espaço, onde nós temos acesso direto a Deus. Ele nos deu esse presente, uma ponte para Deus, a graça. E quando estamos com Deus, recebemos a paz. A paz permite que nós vivamos uma vida feliz e tranquila. Uma pessoa que sente inveja, que não sente alegria pelo próximo, não consegue ter paz. No versículo 3, quando Paulo fala: eu desejo que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, ele está desejando o mais alto bem de todos aqueles que estão ouvindo ele. Nós precisamos aprender a desejar o bem do nosso próximo. Alegrarmos-nos com aqueles que se alegram. Se o vizinho comprou um carro novo, que bom que ele comprou um carro novo. Se você ainda não comprou um carro novo, por que você não pensou nisso? Pense e diga: Deus, o meu vizinho comprou um carro novo, o meu coração ficou com inveja, eu peço que o Senhor me dê condições para que eu tenha um carro novo. O que eu posso fazer para comprar um carro novo para mim também? Talvez eu tenha que deixar a CLT, pensar em montar um negócio próprio, fazer a venda de produtos para que eu possa ter o meu próprio negócio e ter um negócio em que eu possa prosperar. Talvez seja a hora de eu desenvolver as minhas habilidades e oferecer e dar o meu melhor, servindo bem naquilo que eu vendo, naquilo que eu faço, para que eu receba prosperidade, para que eu possa também comprar um carro novo e ter esse momento de alegria e ter esse momento de comemoração com Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui em 1 Coríntios é que Paulo, ele fala assim no versículo 4 a seguir: sempre eu dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele está o quê? Se alegrando pelo fato do povo de Corinto ter recebido a graça de Deus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos 4 até o versículo 8, nós vemos que Paulo está dizendo assim: eu fico feliz pelo fato de ver que vocês receberam a graça de Jesus, pelo fato de ver que vocês estão cheios, que vocês estão enriquecidos em Deus, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como diz o versículo 5. Paulo identificou que a igreja de Corinto tinha muito conhecimento da palavra. Eles tinham muitas pessoas com muito conhecimento e podiam falar a respeito da palavra com muita informação. E ele fala assim: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vocês? Ou seja, como vocês são realmente conhecedores da palavra, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vocês estão preparados para
subirem para morar eternamente com Deus. Desde que Jesus voltou para os céus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até vocês serem cheios do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 5, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ali ensinou os seus discípulos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a ficarem reunidos e a aguardarem para serem cheios do Espírito Santo, para poderem ser testemunhas de Jesus. E Jesus disse que voltará para buscar o seu povo. Os discípulos receberam essa palavra e começaram a pregar sobre a volta de Jesus, e desde então se prega sobre a volta de Jesus. Já se passaram mais de 2000 anos, mas continuamos a pregar que Jesus voltará, porque Jesus disse que um dia voltará. E aqui nesses versículos, Paulo, no versículo 7, fala: nenhum dom vos falta, e vocês estão esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus voltar agora, vocês estão preparados para subir, para ir com Cristo. E o versículo 7 nos traz uma pergunta, um questionamento. Se Jesus voltar agora, você está preparado para subir? O que você tem feito? Tem dado testemunho de que você é um cristão, de que você segue a Jesus? Existe o versículo 8 que nos traz uma promessa. Jesus, ele, vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o versículo 8 nos traz uma esperança. Vamos continuar a orar, vamos ler mais a palavra, vamos ter um posicionamento de que somos cristãos, vamos desejar o bem do nosso próximo, desejar o melhor para eles, e vamos fazer o melhor para nós mesmos, crescermos e termos capacidade de servirmos a Deus de maneira melhor. Vamos buscar ser enriquecidos na palavra, em todo o conhecimento, como aconteceu aqui com o povo de Corinto. Veja que no versículo 5, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos buscar ter todo o conhecimento de Deus para que o Senhor nos confirme até o dia em que Ele voltará, para estarmos prontos para estarmos com Ele. O versículo 9 fala sobre a fidelidade de Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Ele prometeu que todo aquele que buscar a Ele e buscar o Espírito Santo vai receber o Espírito Santo. Talvez você ainda não conseguiu vencer algum pecado. Talvez você esteja viciado em alguma coisa errada que você não fala para ninguém. E mesmo assim você participa da comunhão na igreja. Fiel é Deus. Você foi chamado para a comunhão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para a comunhão com o corpo de Cristo. Você foi chamado para viver como santo, em santidade. Como diz o versículo 2, para ser santificado em Cristo Jesus. Ser santificado é um processo em que nós vamos cada dia mais e mais sendo purificados para estarmos com Jesus. Comece a orar e a confessar o seu pecado para Jesus, dizendo: Jesus, eu estou viciado nisso. Eu preciso que o Senhor me liberte. Coloque um novo vício no lugar desse vício. Sempre que você sentir vontade de fazer, de praticar, de falar, de ver esse algo que você faz errado, que é um vício, diga: toda vez que eu sentir vontade de fazer isso, eu vou respirar fundo e eu vou dizer: eu estou liberto. E eu vou abrir a Bíblia e vou ficar lendo a Bíblia até essa vontade passar.
ou eu vou ficar orando até a vontade de praticar esse pecado passar, ou eu vou ficar ouvindo hinos com meus olhos fechados e concentrado, adorando a Deus, pedindo para Deus fazer esse vício, essa vontade, passar da minha vida. Fazendo isso, você vai trocar o vício em fazer esse pecado, em ouvir o hino, ler a palavra e adorar a Deus. Versículo 10 fala: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A partir do versículo 10, nós aprendemos a quarta lição. Já aprendemos 3 lições aqui. A primeira, sobre o posicionamento de cristão. A segunda, de desejarmos sempre o bem do próximo. A terceira, sempre fortalecer e animar as pessoas que estão à nossa volta. Paulo falava para a igreja de Corinto: como vocês estão fortalecidos e cheios da palavra, continuem assim. Agora, a quarta anotação de 1 Coríntios capítulo 1, a unidade da igreja. Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo, que nós estamos como pessoas que fazem parte do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de nenhuma placa de igreja, não é por meio de nenhuma religião, não é por meio de nenhuma doutrina que seja criada por homens. Paulo aqui, a partir do versículo 10, nos fala: eu rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, prestem atenção, nós fomos chamados para estarmos em Jesus Cristo. Digam uma mesma coisa, não exista divisão entre vocês, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Verso 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13, está Cristo dividido? É uma pergunta. Jesus Cristo, por acaso, ele é adventista, assembleano, da quadrangular, da igreja do 7º dia? Ele é de alguma religião? Jesus Cristo não divulgou nenhuma placa. Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos visto muitas divisões, muitas disputas, pessoas que falam: o fulano é da igreja tal, e eles pregam isso e aquilo, então eles estão errados. Enquanto as pessoas vivem discutindo, debatendo e se digladiando, ao invés de serem enriquecidos em todo o conhecimento da palavra, elas vivem em divisão. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus disse para os seus discípulos irem e ensinarem o evangelho e a batizarem as pessoas em nome de Jesus. Nós fomos batizados em nome de Jesus. Nós estamos envolvidos com Deus por meio de Jesus. Jesus é a ponte que trouxe o acesso para Deus. Só Jesus é o Evangelho. Muitas pessoas perguntam: o que é o Evangelho? E algumas pessoas pensam: o Evangelho é você ser adventista, ou ser assembleano, ou ser batista, ou metodista, ou presbiteriano, ou ser um católico, ou ser da religião A, B ou C. Na verdade, ser de Deus é seguir a palavra de Deus. E é por isso que é tão importante buscar e ser enriquecido em todo o conhecimento, em toda a palavra de Deus. Versículo 14, Paulo fala assim: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio. Verso 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Verso 16,
e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Paulo aqui está chamando a atenção para dizer para o povo que não é para ficarem em dissensão, em guerra, porque eu sou do pastor A, do pastor B, do padre B, do padre C, mas que nós todos somos de Cristo. E nesse ponto, Paulo até agradece que ele batizou poucas pessoas. E aí no versículo 17, ele começa a falar a respeito do que é o verdadeiro evangelho. Vamos aqui falar a respeito do verdadeiro evangelho. O que é o evangelho? O quinto ensinamento que nós tiramos de 1 Coríntios capítulo 1. O evangelho é Cristo como verbo divino que assumiu a forma de carne, encarnado, que foi morto por nós, estando no formato humano, e que foi ressuscitado dentre os mortos, e que é uma loucura para a razão humana. Não faz sentido você pensar que a pessoa de Jesus Cristo, que ele era o verbo divino enquanto estava aqui na terra encarnado. Não faz sentido entender que quando ele morreu, ele não era mais um condenado morrendo ali na cruz. Outras pessoas morriam na cruz quando praticavam crimes, mas ele morreu como alguém que praticou um crime que não praticou. Ele foi trocado por Barrabás, que era um ladrão, e foi morto de forma inocente e injusta, e a acusação que foi feita contra ele é que ele se fazia filho de Deus e que ele não era o filho de Deus, e por isso ele deveria morrer. Mas essa condenação foi injusta, então a morte dele não foi uma morte como a de qualquer outra pessoa, mas foi uma morte específica para derramar a salvação para a humanidade. E a sua ressurreição dentre os mortos e a sua aparição para os discípulos durante 40 dias, trazendo ensinamentos e prometendo que logo nos dias seguintes eles receberiam o Espírito Santo, com o cumprimento daquilo que ele disse em Atos dos Apóstolos no capítulo 1, no capítulo 2, e o crescimento que ocorreu na igreja logo em seguida, quando no livro dos Atos dos Apóstolos os relatos mostram que tudo que ele disse que aconteceria, que eles seriam cheios do Espírito Santo e seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra, quando ocorreu a dispersão da igreja em Atos dos Apóstolos, e a igreja começou a se multiplicar no meio da perseguição, provam que o que ele disse aconteceu, e que, portanto, ele realmente era o verbo divino quando estava na terra e continua sendo eternamente o verbo divino. Isso é o evangelho. Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado. E isso traz confusão para as pessoas na sua razão humana. Aqueles que são muito inteligentes, que estudam e querem saber de tudo, explicando as coisas pela lógica humana, não conseguem entender o evangelho, porque o evangelho é uma loucura. O evangelho é simples. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus em forma de carne, sendo gerado de mulher pelo Espírito Santo, para que ele, na forma humana, vencesse o pecado, morresse por nós e ressuscitasse para trazer a salvação, de modo que todo aquele que aceita essa palavra e aceita Jesus como ponte de acesso para Deus, está para sempre com Deus. É isso o Evangelho. O Evangelho não é a placa A, B, C ou D. A doutrina que veste só saia e cabelo comprido, a doutrina que só usa roupa X ou de tal cor. A igreja que fala que faz A, B ou C, mas apenas aqueles que cumprem o que está escrito na palavra. Aquilo que está escrito na palavra. Então, vamos começar a ler aqui do versículo 17 a seguir. Paulo começa a explicar isso que eu acabei de falar, que o Evangelho é só isso. É Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado. E por meio dele nós temos acesso a Deus. É por meio de Jesus que nós temos
o verdadeiro evangelho. O evangelho vem do grego evangelion e significa boa notícia. A boa notícia, o evangelho, a boa notícia de Deus, é a de que agora nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Então, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus é o poder de Deus, porque é Ele que traz o poder de termos conexão para sempre com Deus. Quem olha para Jesus como uma pessoa comum, duvida do nascimento virginal de Jesus, zomba que Jesus morreu como qualquer um, considera que essa mensagem de que Jesus é o Filho de Deus e que por ele nós temos acesso a Deus é uma loucura. Essa palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, nós somos salvos porque aceitamos essa palavra, recebemos a mensagem de que Jesus é a ponte que nos conecta com Deus. Para nós, é o poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Porque está, versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Os sábios e os inteligentes não conseguem explicar a salvação e a conexão, a ligação com Deus por meio de Jesus. Versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo está perguntando, aonde é que estão os sábios? Aonde é que está o escriba? O escriba eram aquelas pessoas que cuidavam das escrituras, do Antigo Testamento, da Torá. Muitas vezes os escribas e os fariseus que eram doutos na palavra, e o próprio Paulo era um fariseu, educado aos pés de um rabino muito influente e respeitado, chamado Gamaliel. Ele mesmo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, liderou um movimento para matar o diácono Estevão, apedrejado, e ele pegou cartas para ir até Damasco para perseguir e matar os cristãos, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele viu uma grande luz, ficou cego, e o Senhor Jesus disse, Saulo, Saulo, que era o nome de Paulo anteriormente, por que me persegues? Ali ele perguntou, quem é que fala comigo? E Jesus disse, sou eu, o Senhor Jesus, a quem você persegue. Esse relato está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Ali em Atos 9, nós vemos o encontro que Saulo teve com Jesus e então ele deixou de ser um fariseu, entendeu que Jesus é o Evangelho e começou a pregar o Evangelho e escreveu, anos mais tarde, essa carta para a igreja de Corinto, depois de fazer 3 grandes viagens missionárias para pregar Jesus. Aqui, quando Paulo já estava mais amadurecido, ele escreveu, onde está o escriba? Onde estão essas pessoas que ficam explicando o Antigo Testamento, a Torá, e que não entenderam que Jesus é o Messias? Onde está o inquiridor deste século? O inquiridor deste século é Satanás. O espírito das trevas sempre coloca acusação, coloca dúvida no nosso pensamento. Será que você realmente está em Cristo? Será que você está pronto para ser batizado? Muitas pessoas não se batizam nas águas porque elas pensam, eu não sou digno, eu não estou pronto. Se você é uma dessas pessoas, saiba que essa dúvida vem no seu pensamento porque o inquiridor deste século acusa você. Ele vem dizendo, você não pode, porque você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. Mas é quando você vem para Cristo que Cristo santifica você. É Cristo que nos santifica e nos limpa e nos transforma. Aí ele vai no versículo 20, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria deste mundo é louca. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os judeus viviam pedindo para que Jesus manifestasse sinais de que ele era o Filho de Deus.
Jesus operava milagres, curando cegos, levantando paralíticos, ressuscitando mortos. Ele ressuscitou uma menina, depois ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e depois ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava até mesmo em uma sepultura com uma pedra. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, conta a história que Jesus teve que dizer para que o povo removesse a pedra. E depois, quando Lázaro saiu atado, ele disse para as pessoas: ajudem ele a se desatar, para que ele possa sair dali, daquela sepultura. Ele operava sinais, e mesmo assim, os judeus ainda queriam mais sinais. Os judeus esperavam que o Messias traria a libertação política deles. Tanto que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos alguns discípulos perguntando para Jesus: será esse o tempo da libertação de Israel? E aí Jesus fala para eles que sobre os tempos não cabia a eles terem o conhecimento de todos os tempos. Então nós vemos que eles estavam esperando algo a mais de Jesus. Eles não entenderam que Jesus veio trazer uma libertação muito maior, a libertação eterna, de todas as pessoas poderem acessar a Deus para sempre. Porque quando Jesus morreu lá, há mais de 2000 anos atrás, ele deixou uma salvação, desde os primeiros discípulos, desde Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, e todos os que escreveram as Escrituras, e todos os que têm vindo ao longo dos séculos, anunciando a palavra de Deus e essa mensagem, trazendo a oportunidade das pessoas se conectarem com Deus por meio de Jesus Cristo, e os que pregam neste século, nesse tempo presente, e os que pregarão até o dia em que Jesus voltar, todos estão anunciando a salvação em Jesus. A palavra de Jesus está sendo divulgada de maneira ampla em todos os lugares da terra e todas as gerações têm sido alcançadas, libertas, para seguirem a Deus, tendo acesso livre para com Deus. Essa é uma obra muito maior de libertação do que libertar apenas o povo de Israel da sua questão política. Ele alcançou tanto judeu quanto grego, quanto bárbaro, quanto qualquer pessoa de qualquer língua, de qualquer terra, de qualquer tempo, de qualquer nação. Essa é a maior libertação que Jesus operou. E os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É escândalo porque eles esperavam, como eu estava dizendo, a libertação política. A libertação não aconteceu. E para eles era um absurdo que Jesus dissesse que era o próprio Filho de Deus e que era Deus. Muitas vezes, quando nós lemos os evangelhos, eles disseram: você blasfema porque você se faz como Deus. E Jesus dizia para eles: eu não blasfemo porque eu de fato sou Deus, e eu e ele, o Pai, somos um. E quando eu falecer e ressuscitar, virá o Espírito Santo, que ensinará todas as coisas. Então, Jesus dizia isso, e eles diziam: isso é um escândalo. Essa palavra é uma farsa. Você é uma mentira. Era isso que os judeus diziam, mesmo com todos os sinais que Jesus operava. E era loucura para os gregos, porque quando você abre o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, você vê que Paulo pregou na cidade de Atenas. E ali havia várias imagens de escultura. Paulo aproveitou que existia uma imagem de escultura escrita assim: ao Deus desconhecido. E quando ele viu aquela imagem com essa palavra, ao Deus desconhecido, Paulo ergueu a sua voz e começou a dizer: eu vou pregar a respeito de um Deus que é desconhecido para vocês. E começou a pregar sobre Jesus. E lá em Atos 17, a palavra nos mostra que os atenienses, aquele povo que era da Grécia, começou a fazer questionamentos para Paulo a respeito do Evangelho. Paulo encontrou uma oportunidade para pregar a palavra, mas eles não se convenceram.
Alguns se converteram, mas muitos, presos na sua sabedoria humana, consideraram que a pregação de Paulo era uma loucura. Então vem o versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que Paulo está falando, o evangelho é Jesus. Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz e quando ele morreu, todo mundo que aceita ele recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Lá em João está escrito, mas a todos quantos o receberam, ou seja, que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E é sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus foi salvar a humanidade enviando o seu próprio filho para morrer por nós. Essa é a sabedoria de Deus. Porque Deus, olhando para a humanidade, não havia nada que pudesse ser feito para que a humanidade conseguisse salvação. Então Deus preparou a sua sabedoria. Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. E o versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus foi salvar as pessoas fazendo seu filho encarnar e morrer e ressuscitar para derramar o Espírito Santo para trazer a salvação. Essa loucura é mais sábia do que os homens. Por quê? Porque ela garante a salvação. E a fraqueza de Deus, ver Jesus ali crucificado, num estado de fraqueza, num estado de profunda humilhação, aquela fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque a fraqueza dele na cruz trouxe uma grande força à salvação de toda a humanidade. Verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo faz essa observação. São poucas as pessoas que têm poder, são poucas as pessoas que são muito ricas, são poucas as pessoas que têm muito conhecimento científico e teórico, que seguem a Jesus. Justamente porque os que são muito ricos têm fartura de tudo e começam a imaginar que não dependem e não precisam de Deus. O próprio Salomão chegou a dizer: não me dá muito para que eu, estando cheio, fique arrogante e diga: quem é o Senhor? Mas também não me dá pouco para que, vivendo na pobreza e na miséria, eu venha a amaldiçoar ao Senhor. Dá-me o pão necessário para a vida. A própria oração do Pai Nosso fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Justamente porque se nós temos o pão que é dado por Deus a cada dia, temos a nossa porção diária para podermos seguir o nosso caminho, reconhecemos Deus e o agradecemos pelas bênçãos recebidas. Então o versículo 26 fala exatamente isso, não são muitos. Os que são muito sábios fazem muitas perguntas e não conseguem entender a simplicidade do Evangelho. Então, são poucos os sábios, os poderosos gostam de brincar de jogos de poder. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: não sabes que eu tenho o poder de te libertar? E Jesus disse para ele: não sabes, nenhum poder te seria dado se não fosse pelo meu Pai. Jesus estava muito além, muito na frente de Pilatos, mas Pilatos imaginava que, por ser o governador daquela região, que ele tinha mais poder do que Jesus. Então, os que são muito sábios, os que são poderosos, os que são muito ricos, eles não entendem. São poucos. Se olharmos para a grande maioria das pessoas que seguem a Jesus, que ocupam essas posições, porque a pregação do Evangelho é uma loucura. Mas no versículo 27, Paulo fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, ou seja, as coisas que não têm valor, e as desprezíveis, e as que não são,
para aniquilar. Aniquilar é para destruir as que são. Versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Versículo 30, mas vós sois dele, ou seja, vocês são de Deus em Jesus Cristo. É quando nós estamos conectados com Jesus Cristo, quando nós estamos em Cristo, como a videira verdadeira, como ramos que estão ligados em Jesus, que nós pertencemos a Deus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. O versículo 30 está nos ensinando que nós só somos sábios, justos, santos e redimidos, ou seja, temos a redenção, somos perdoados por meio de Cristo. Jesus Cristo é que nos torna sábios, justos, santos e redimidos. É por Jesus que nós somos transformados para estarmos com Deus. Para quê? O versículo 31 conclui: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para que? Esse versículo 31 nos ensina: para que ninguém diga, eu sou alguém importante, eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu consegui a minha salvação. Para que ninguém diga isso. Para que todos que queiram se gloriar ou que queiram dizer alguma coisa digam, eu sou de Cristo, eu ando com Cristo, Cristo me deu a sabedoria, me tornou justo, me limpando dos pecados, Ele me tornou santo, Ele me redimiu dos pecados. Os objetivos da reflexão de hoje são: quem foi Paulo? Um perseguidor do Evangelho, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um rabino importante e influente, que teve um encontro com Jesus em Atos capítulo 9 e que se tornou um defensor ferrenho do Evangelho, a ponto de dar a vida pelo Evangelho. Uma segunda pergunta: o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Por meio dele nós recebemos a salvação. Qual a importância das placas da igreja? Nenhuma. Você pode seguir a Jesus em qualquer igreja, porque é importante você ter comunhão com os santos. Mas preste atenção se na igreja que você frequenta existe alguma palavra que está sendo pregada que não tem fundamento na Bíblia. Olhando para as igrejas que existem, a grande maioria delas prega alguma coisa que é contra a Bíblia. Muitas delas pregam que só elas trazem a salvação. Se uma igreja prega, você só é salvo se você pertencer a essa igreja, esse ensino, pela leitura da palavra, está incorreto. Porque a verdade da palavra é: só Cristo é que salva. Nenhuma placa traz salvação. E qual é a importância da unidade da igreja? A unidade da igreja é fundamental porque a comunhão com Cristo e com os santos é o que faz com que o Espírito Santo se manifeste e esteja em nós. Essas são as reflexões de 1 Coríntios capítulo 1. Nos próximos dias nós vamos meditar em todos os capítulos desse livro de 1 Coríntios. Deus abençoe a todos. Amém.